Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Agora nós vamos para a terceira característica, que seria o homem de carga. Pessoas que têm mais capacidade para ter carga no corpo, força bruta, elas têm mais massa corporal, têm massa no centro e massa nas pontas também, né? Diferente das 2 outras características que eu expliquei, essa pessoa, os ossos aparecem menos, elas têm mais gordura, mais músculo, elas conseguem ter mais força bruta, né? Vamos pegar a imagem dos 3 aqui novamente, ó, para a gente conseguir comparar. Maratonista, muito magrinho. Velocista, corpo mediano. Homem de carga, ele acaba tendo mais massa, né? Então, o maratonista mostra mais os ossos e os tendões do corpo. O velocista, ele acaba tendo mais massa no centro, então os ossos dele aparecem menos no centro, mas aparecem mais na ponta do corpo, nas mãos, no antebraço, na canela, no pé, né? Então, vamos voltar aqui ao homem de carga. O homem de carga geralmente é uma pessoa de nuca mais reduzida. Eu peguei aqui o The Rock, que é um cara famoso, é bom para a gente começar analisando, porque muita gente vai conhecer. Depois a gente vai para alguns outros que são mais para o universo do bodybuilder ali. Olha para esse cara aqui. Ele tem uma nuca bem reduzida, né? Ó, vamos olhar nessa imagem aqui. Olha a nuca dele, como é que começa a realmente ser quase reta, né? Tem pouca. Se compararmos entre o maratonista, o velocista e o homem de carga ele tem pouquíssima nuca. Geralmente quase nada de nuca ou um pouquinho, né? Ele geralmente não tem nuca como o corredor queniano, o cara da Etiópia, né? Ele geralmente tem menos nuca. Então aqui a gente tem a imagem do Ronnie Coleman, por exemplo, que é um grande fisiculturista, é um cara que tem muita massa corporal. Se você analisar os antebraços do cara, ó, muito grossos, o centro do corpo está longe de ver osso, você não vê osso aqui. Não existe osso aparecendo aqui, é muito raro, é bem pouco. Você vai ver a nuca dele, olha só, é uma nuca reduzida. Ó, ele tem pouca massa na nuca. Vamos pular aqui para um próximo muito conhecido, Arnold Schwarzenegger. É um cara também que ele tem muita massa corporal, a genética dele já é boa para fazer isso, né? Realmente é um cara que acumula massa. Então trabalhar nesse meio que ele trabalhou, né? De fisiculturismo, de realmente ter um shape bem grandão, é um cara que ele já é bom para isso por natureza. Ó, pouquíssima nuca. Aqui é uma imagem dele mais idoso, mais velho.
Eu tenho imagem dele ali mais logo à frente, um pouco mais jovem, né? E você vai perceber que ainda assim a nuca era bem reduzida, né? Ó, outro cara, esse Lee aqui também é um cara gigantesco, bem fortão, né? Eu quero lembrar que esse tipo de esporte, os caras tomam suplemento, eles acabam, muitos tomam bomba, né? Mas no fim, esses caras, eles só estão nesse esporte porque eles sentiram que realmente a performance deles para aquilo ali é boa. São pessoas boas de levantar peso. Elas, por natureza, desde a adolescência, já sentem que elas têm uma boa capacidade para aquilo. Algo as levou a realmente ir para esse meio, né? Muita carga. Coloca um cara desse para correr uma maratona, ele não é bom. Ele não vai correr uma maratona inteira como um queniano corre. Ele vai se cansar muito antes de chegar no meio, né? Os velocistas, por exemplo, já conseguem resistir um pouco mais, mas os maratonistas, eles têm muita nuca. Esse cara aqui tem pouquíssima nuca. Olha só, a nuca dele é muito pouca, né? Bem reduzida também, né? Vamos pular para um próximo aqui. Ó, cara bem bruto, bem grandão, antebraço muito grosso, bíceps muito grosso, peito, né? Se você for analisar as imagens dele aqui, ó, corpo dele, tanto canela, coxa, o meio do corpo, né? Os bíceps, o antebraço, tudo é muito grosso. É um cara de pouca nuca. A nuca dele não se revela tanto, não é tão puxada para trás, né? Ó, outro cara também, ó, nuca curta para média, né? Eles geralmente, pode pegar aí os maiores bodybuilders do mundo, os maiores fisiculturistas do mundo, eles não têm uma nuca gigantesca. Pega os pesos pesados, tá? Os gigantes mesmo, aqueles caras que têm muita massa. Pode pesquisar os maiores que tem, pede inteligência artificial para te fazer os top melhores fisiculturistas do mundo, os de peso pesado, muita massa corporal, você vai perceber. A maioria esmagadora, né, se não todos, têm uma nuca mais curta. Eles estão ali e ser aquilo ali não é tão fácil não, tá? Envolve genética, envolve foco e disciplina. As coisas não são só foco e disciplina, as coisas também são capacidade natural, né? Então, esses caras estão atuando em uma área que não só eles são disciplinados para chegar no nível que chegam, mas também são pessoas que, por natureza, eles têm capacidade. Foi isso que os levou até ali na maioria das vezes. Olha a nuca desse cara, reduzida, zerada, né? Ó. Outro cara aqui, ó, um pouquinho mais de nuca, ó, o corpo já começa a perder um pouco de massa, ele começa a ficar um pouco mais definido. Ó, a nuca dele é curta com um pouco mais de protuberância, tá quase média, tá vendo? Ó? Estamos falando de homens de carga, né? Homens que têm mais capacidade para acumular massa corporal. Então ele começou a perder ganhar um pouquinho de nuca, começou a acentuar um pouco mais a nuca, ele já começa a ter menos massa. Ó, tá vendo? Nuca curta indo para média, né? O cara começa a afinar bastante a cintura, né? Ó, antebraço aqui da metade para frente já começa a ficar mais fino. Então esses caras, eles realmente têm uma nuca mais reduzida, sempre, tá? Muita massa corporal, o cara ganha mais peso do que perde, ele realmente tem mais capacidade de ter nuca mais reduzida. É a programação dele. O código ali é a nuca reduzida. Quanto mais reduzida é uma nuca, maior capacidade de força bruta, né? Muitas vezes tamanho, dependendo de como essa nuca está posicionada. Ó, muita brutalidade, muita força. Cadê os ossos desse cara? Olha o tamanho do antebraço dele. Ó, olha isso. Massa, muita massa, né? Outro cara aqui do lado do Arnold Schwarzenegger, o Franco Columbo. Esse cara aí, para quem é do universo maromba, essa galera vai saber identificar alguns que eu estou mostrando aqui. Ó, muita massa, tá vendo? Olha a nuca dele, bem reduzida, né? Ó, tá vendo a importância de a gente conseguir analisar nucas, né? Nuca traz uma característica muito centralizada sobre a pessoa.
capacidade física e nos 5 sentidos é muito aguçada para quem tem muita ou pouca nuca. Muita nuca, pouca massa corporal, mais capacidade nos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Pouca nuca, o cara ele tem os sentidos um pouco menos aguçados e ele tem uma capacidade mais bruta, acumula mais massa, mais gordura, né? Então, o Ramondino, por exemplo, que é um cara aí que estourou recentemente no Brasil, no mundo, é um cara com um físico diferenciado. Você vai perceber, ó, ele é um cara que tem uma nuca curta indo para a média, ele tem um certo volume, mas é curta. Ó. Pega a linha da espinha, puxa até o topo da cabeça e você vai ver que ele tem um pouquinho de massa. Por que ele não tem a nuca de um corredor maratonista? Né? Por que ele não tem uma nuca tão longa e ele tem tanta massa? Por que o Siban, que é um cara aqui que está competindo com ele, ó, também tem a mesma característica de nuca? Por que o Siban não tem aquela nuca super alongada? Vai percebendo aí entre todos eles, você vai notando que realmente existe esse padrão ali. Pouca nuca, muita massa corporal. Muita nuca, pouca massa corporal. Nuca média é uma mescla entre muita massa corporal e pouca massa corporal. O cara ganha muita massa no centro e ganha pouca massa nas pontas, né? Então, os homens de carga, eles geralmente têm uma nuca mais reduzida. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer que esse vídeo é um pequeno corte do vídeo completo que eu deixei aí na descrição para você assistir, tá? Então não deixe de verificar o link da descrição para assistir todas as informações que eu estou disponibilizando sobre esse vídeo. Um forte abraço para você, meu amigo.